Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com Nelson Teodoro de Oliveira. Ele é filho e neto de pioneiros aqui de Campo Mourão. Seu pai e seu tio foram prefeitos da nossa cidade. A sua família foi uma das primeiras a aqui chegar e contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Ele é o presidente do Sindicato Rural Local. O Nelson é uma pessoa que até chega a ser polêmica, que gosta de assuntos políticos e possui opiniões interessantes acerca de assuntos com temáticas preservacionistas e conservacionistas. Sejam bem-vindos, o TPM está apenas começando. Certa vez, um rei teve que escolher entre duas pinturas. Qual seria a que representava a paz perfeita? A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam algumas plácidas montanhas que a rodeavam, e sobre ela encontrava-se um céu muito azul e muito lindo, com nuvens brancas. Todos que olhavam para essa pintura pensavam que ela refletia a sua paz perfeita. Já a segunda pintura também tinha montanhas, mas eram escabrosas e não tinham uma só planta. O céu era escuro e tenebroso, e dele saíam faíscas de raios e trovões. Tudo isso não era pacífico. Mas o rei observou atentamente, reparou que atrás de uma cascata havia um pequeno galho saindo de uma fenda de uma rocha. Neste galho encontrava-se um ninho. Ali, no meio daquele ruído, da violência camada de águas que caía, estava um pássaro calmamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. O rei escolheu esta segunda pintura e explicou: paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecermos calmos e tranquilos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Tiramos esse texto de um conto chinês. Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso hoje com Nelson Teodoro de Oliveira. Ele que é filho e neto de pioneiros de uma família muito tradicional, uma família muito grande, uma família da qual ajudou a construir e fazer a nossa cidade o que ela é hoje. Seu Nelson Teodoro, é um prazer ter o senhor aqui no TPM. Rosana, o prazer é mais nosso do que seu, porque você está dando uma oportunidade para a gente vir aqui, não divulgar o nome de família, só mas divulgar o que as entidades que a gente representa está fazendo pela região, pelo município, pela cidade de Campo Mourão. É verdade. Seu Nelson, o senhor é um homem que pode dar uma entrevista muito longa e eu vou, dentro do possível, explorar muitas coisas. Por quê? Conversando com o senhor, eu converso e conto um pouco da história de Campo Mourão. E também eu vou conversar sobre o Sindicato Rural, que é um sindicato com muita força e que ajuda muito os produtores rurais. Eu gostaria de começar perguntando um pouquinho sobre o senhor. Como que a sua família chegou em Campo Mourão e em que ano? Minha família chegou em Campo Mourão em 1910. Meu pai tinha 2 anos de idade, minha mãe nasceu na viagem. Nasceu para cá de Pitanga, ali, pararam, minha avó estava grávida, pararam, fizeram uma lavoura para nascer a minha mãe, como nasceu o tio Antônio também. Família nossa eram colonos de café na região de Santa Cruz do Rio Pardo, do estado de São Paulo. E tinham muito interesse em adquirir uma área própria. Mas eles tinham um conhecimento que do rio Tibagi até o Ivaí era terra de uma companhia inglesa. Então, que não sabia no mapa. O que eles fizeram? Eles saíram de Santa Cruz, foram em Tararé,
daquela região, vieram por Ponta Grossa, Guarapuava, e vieram, como não passaram nenhum desses rios, eles chegaram aqui no Barreiro das Frutas hoje, que eles pararam com terras aptas para plantio de café. Eram terras altas que tinha palmito. Palmito não significava terra boa, significava protegido por jado, porque palmito é jado pé. Então, ficaram aqui, começaram a plantar café. Abriram uma pequena propriedade, plantaram o café, e daí o único meio que eles tinham de abastecimento, região, era Guarapuava. Então, formavam um grupo de pessoas que aqui vieram e, com um cargueiro todo, levavam, pilavam arroz, já começaram a colher café, e em Guarapuava caçavam, couro de caça também, para trocar por sal, tecido, o verdadeiro escambo, né? Quando ia bem a viagem, era 40 dias para ir e voltar, porque tinha os rios aqui, hoje nós passamos, Rio Vorá, Muquilão, tudo, quando chovia, enchia, não podia, ficava ali acampado. Quando eles viajavam, eles tinham que levar um cargueiro com lenha, porque para fazer a coisa. Naquele tempo não tinha encerado, nada, era couro de caça, que eles costuravam para fazer um abrigo, para ficar parado e fazer poder comer também. E meu pai era um desses aí que ia na frente da tropa. Como que chamava o seu pai? Joaquim Teodoro de Oliveira. Quando o seu pai fazia essa viagem de Campo Mourão a Guarapuava para fazer uma troca, uma permuta de produtos daqui com produtos que precisavam para sobrevivência? Sal, tecido, né? Principalmente, às vezes, calçado. Certo. Quando faziam isso, eles faziam, ele mesmo fazia esse roteiro, esse caminho sempre, ou eles remanejavam entre eles? Cada vez ia um grupo para fazer essas trocas? Não, normalmente era uma vez por ano. Uma vez porque era muito difícil, né? Era como se fosse uma caravana? Era uma caravana. Reunia os produtores aqui da região, um levava arroz, pirado, outro levava café, pirado, outro levava caça, tudo, para trocar por esses produtos que precisava. Guarapuava era já um lugar mais avançado, com mais estrutura? Era um lugar mais avançado. Naquele tempo não tinha nem o norte do Paraná, não tinha ainda. O norte do Paraná começou bem mais tarde com a colonização da Companhia Inglesa, que depois foi adquirida pelo grupo Gastão Vidigal, Hermes Moraes Barros, e transformou a Companhia Melhoramento do Norte do Paraná, que fundou Londrina, Maringá, Cianorte e Umarama. É só pegar o Terra Boa. E nós aqui, a família morava aqui no Barreiro das Frutas, plantar o café, que era Terra Boa. Porque essa região nossa, que é ao redor da cidade, era só um ponto de referência. Era um campo que tinha entre as terras apta para cafeicultura, que terra roxa e tal, estruturada, e a região de Samambaial, terra. Então, sempre eu digo assim, aqui dominava os 3 S no Brasil, os 3 principais pragas: saúva, sapé e samambaia. Só dá em terra ruim, só dá em terraça, dá ruim. Depois, isso ficou muitos anos. Nem tanto, Maringá explodiu, porque era terra de café, colonização por uma empresa privada, que era a Companhia Inglesa. Cianorte, terra de café, colonizada pela Companhia Melhoramento, Umarama, todas saíram. E aqui ninguém queria nada com essas terras, porque as terras não prestavam. Então ficou meia dúzia de pessoas aqui. De mais tarde começou a exploração da madeira. Então daí veio o pessoal do Rio Grande do Sul montar serraria aqui. E quando chegou na época de 69, estava acabando a madeira, não tinha destino. Daí, o governo militar convidou para a ministra da Agricultura um jovem de 30 anos, Alisson Paulinelli, e ele fundou a Embrapa. Daí, o que eles fizeram? A Embrapa começou esses projetos de desenvolvimento, aonde que a aplicação de tecnologia naquelas terras nossas, que são Baial, que ninguém queria. Você vendia um alqueire de terra em Gebeltão, comprava 30 aqui. Aí, lá do ginásio, ali Carola ali, comprava 30 alqueires. Porque ninguém queria as terras. Era muito desvalorizada. Terraça. Daí foi aplicando tecnologia. Daí veio o governo militar
investiu 20 bilhões de dólares na agricultura. Você, para mostrar que essas terras que nós tínhamos aqui ao redor eram aptas à agricultura, eles davam calcário, patrocinavam o calcário de graça. O cidadão comprava um calcário, pegava a nota e o Banco do Brasil. Então nós temos que agradecer a região nossa, muito também o Banco do Brasil. Foi o banco de fomento. Como é que aconteceu isso? Piabiru era melhor que Camorão. Estava próximo às terras de café, terra boa, e já tinha um deputado, Silvino Lopes, já é o município, tinha mais força política que nós. Então, na distribuição, Piabiru preferiu ficar com o armazém do IBC, café, Sim. E deu o Banco do Brasil para Camorão. Por quê? Porque eles queriam ficar com o armazém, mandavam mais, porque o ICM do café ficava no município. Trazia mais riqueza para a cidade. Dinheiro. E o Banco do Brasil é o Banco do Brasil. Só que daí houve um verdadeiro engano. O Banco do Brasil, o maior banco de fomento do Brasil, aplicando tecnologia, financiando o produtor, financiando para mostrar que essas terras que eram produtivas, tal, essas aqui, através do fomento deles todos. E Piabiru acabou o café, acabou o armazém. Está lá o armazém de Casa de Pomba, lá em Piabiru. E nós temos a região nossa aqui. Que é uma região muito rica. Muito rica, e nós devemos isso. Daí, mais tarde, o banco aplicava tecnologia e tal. E não tinha, nós não tínhamos, aqui não tinha nenhuma empresa que pudesse, de porte, de agricultura, como tinha já em Maringá, o Marão, que era terra boa, tinha Anderson Creito, tudo multinacional. Sambra, que hoje é Bug, Volcat, tal. Então, Maringá tinha N empresas, e nós não tinha nada. Daí, em 69, fundou-se a Coamo, para aproveitar essa ideia, com essas tecnologias, e dando assistência por produtor, uma semente boa, tudo, a região tornou-se que é hoje. Uma das terras mais valorizadas e uma das. Aquelas terras que ninguém queria nada, que você vinha de um arqueiro comprava aqui 30. na Campina da Moura 30, hoje talvez um por um, nós aqui já vale mais aqui na Campina da Moura do que, porque foi aplicada a tecnologia. Hoje Campo Mourão e a nossa região é considerada, com o soja, é considerada o ouro verde? Eu acho que a região nossa é uma região privilegiada pela assistência técnica, recebimento de produto, comercialização, tudo. Hoje nós somos de ponta no Brasil. Né? É uma referência. É uma referência. Hoje a Campo Mourão é a referência já, em função da Coamo, que tem o trabalho. Eu sou fundador da Coamo também. O senhor fez parte da fundação da cooperativa, das primeiras reuniões para fundar a Coamo, eu participei junto com o doutor Haroldo, que era agrônomo da Carpa. Quem eram as pessoas que participaram do início da formação da Coamo, da cooperativa? O dia da fundação foi 79 produtores que participaram da fundação. Foi numa assembleia feita ali, antiga BB, 79. Mas o trabalho inicial para formar tudo começou com o doutor Haroldo. O doutor Haroldo começou era agrônomo da Carpa, e eles tinham um objetivo. A Carpa, que tem Emater hoje, ela é um objetivo, era formar cooperativa. Então, primeiro surgiu o PIC, Projeto Iguaçu de Cooperativismo, no oeste do Paraná. Cascavel, Toledo, Rondon, Palotina, aquela região toda ali, Cafelândia, fundou as cooperativas do oeste. Todas essas cooperativas nasceram mais ou menos na mesma época? Lá na Coamo nasceu depois. A Coamo nasceu depois. Porque aqui não havia interesse, a terra era ruim. Daí que veio o Haroldo para cá com aquele objetivo. A agrônomo da Carpa começou a fazer o trabalho, mas ninguém acreditava. Todo mundo dizia, não vai dar. Cocamar já era uma grande cooperativa, tinha uma em Apucarana, cooperativa de café, Mandaguari, Cocarica, cooperativa de café, grandes cooperativas. E aqui não havia interesse. Porque, então, daí saía fazer reunião, Haroldo, a gente e tal, para falar, mas esse é um bando de aloprado. Mas quem eram as primeiras pessoas que faziam parte junto com o seu Haroldo? Não, e ele fez o trabalho, na verdade. Daí, quando fundou a cooperativa, quem é o presidente? Daí chegou o meu pai, o seu Ivo Trombini, falou, o seu Ferri
foi sócio de uma cooperativa lá no Rio Grande do Sul. O senhor Ferro era sócio do Trombini, Fioravante João Ferro. Sim. Daí foi atrás dele para ele ser presidente. Ele era um grande empresário de madeira aqui, né? E ele aceitou o desafio. Por quanto tempo ele foi presidente? Acho que 6 anos. Aí morreu no cargo. Acho que em 6 anos. Mas ele condicionou. Ele só aceitaria a presidência se o doutor Haroldo fosse gerente. Ficava com gerente. Então ficou ele como presidente e eu como secretário. Depois, como eu tinha muitos afazeres, não podia estar aqui para assinar, ele elegeu o doutor Garcia como secretário. Por sinal, o doutor Garcia faleceu segunda-feira. O doutor Garcia, você não chegou a conhecer um médico aqui, que era do Eu lembro dele do Hospital Policlínica. Da Policlínica, foi presidente da Câmara, que tudo. Ele foi secretário. E eu continuei no conselho, estou até hoje no conselho. O senhor vem de uma família de agricultores e é um agricultor. O senhor faz parte do Sindicato Rural. Sim. Qual é o trabalho que vocês têm? Mas antes, eu queria saber quando que surgiu o sindicato em Campo Mourão e qual a intenção dele? Tinha associações rurais aqui no Paraná. O governo militar quis transformar isso em sindicatos rurais. Então eu assumi a associação rural e a maior galeria que tem de presidente de sindicato é aqui de Camorão. Só tem um, só eu. Que bom, sinal de que o senhor é bom. Porque quem é bom merece permanecer. Escuta, não, eu estou em dúvida. Se eu sou bom aí, porque eu não ganho nada. Também. Eu estou nessa tem dúvida. Isso. Numa reunião aqui que nós trouxemos o ministro Almir Pazianotto, ministro do Trabalho, depois o ministro superior do Trabalho, o Haroldo falou para ele que eu era presidente porque quando tinha o Stroessner do Paraguai, tinha um modelo de cédula lá que era sim e não. Sim para ficar, não para não sair. E disse que eu adotei esse modelo e até hoje eu estou lá. Agora, eu fico em dúvida, Rosana. Bom, eu fui vereador aqui. Vereador não ganhava nada. O tempo do Castelo Branco entrou, a cidade abaixo de 100 mil habitantes, o vereador não podia receber. Teve a eleição em 69, o vereador tinha 11 cadeiras. Sabe quantos candidatos tinha? 13. Sobrou 2 só. Por quê? Era gratuito. Né? Era gratuito. E veio a Câmara de Vereador, para mim, foi uma escola. Era Fioravante João Ferro, era Afonso Rusca, Augusto Carneiro, Getúlio Ferrari, professor Ifigênio, só empresários de peso. Para mim, que era mais novo. Pessoas interessadas em fazer com que a cidade crescesse, interesses. Sabe quantos funcionários tinha Câmara? Uma japonesa que se aposentou. Ninguém tinha nenhum assessor. Ninguém tinha um assessor. E dava tudo certo. A cidade cresceu nesse período. Quem era o prefeito na época? O prefeito que eu fui foi Horácio Amaral. Cara extraordinário. Um excelente prefeito. Excelente pessoa, até hoje, excelente prefeito. Bem lembrado. É bem lembrado, né? Então, eu começo a lembrar, cidade, não, sem física nada no momento. Nós tivemos que a cidade tinha 25 mil habitantes. Bispo Dom Eliseu Simões Mendes, um estadista, passava na rua, aquele é o Dom Eliseu. As pessoas, além de conhecerem, tinham muito respeito pela pessoa dele, até hoje. Dom Eliseu Simões, um estadista, um grande orador. No entanto, quando ele fez 10 anos de diocese, a Câmara de Vereadores deu um título de cidadão honorário para ele. Quem fez a saudação fui eu. Né? Tinha 4 governadores. O presidente do Congresso Nacional era Nilo Coelho, governador Ney Braga do Paraná, César Caos do Ceará, Dicos e Rosado do Rio Grande do Norte e mais o outro da Paraíba, parece, que vieram aqui nos 10 anos do diocese. Presidente do Congresso Nacional, Nilo Coelho, né? E deputado federal, então, você vê o prestígio e o respeito que ele tinha. Que esse homem tinha, não é? O doutor Dom Eliseu. Prefeito, Milton Luiz Pereira, um jovem até hoje, eu vou precisar do teu programa. Hoje o prefeito nosso está saindo já desgastado no máximo, não é? Sem proteção. Doutor Milton, o dia que ele entregou a prefeitura,
Ele foi professor 18 anos do ginásio. Você não sei se foi aluna dele ou não. Não. Doutor Milton Pereira. Jovem, ele foi eleito a prefeito de Camorão. O dia que o Castelo Branco prorrogou o mandato dos prefeitos, ele não aceitou a prorrogação do mandato. Eu fui eleito para 4 anos eu entrego o meu mandato, eu entrego a prefeitura. E ele entregou para quem? Os alunos do ginásio, e ele era o maior advogado da região, o maior banco de advocacia. Ele não aceitou, ele largou de tudo para se dedicar à prefeitura. Ele saía de manhã cedinho, ia lá no almoxerifado liberar máquina tal lugar, máquina tal lugar, caminhão tal. Ele que liberava, ia a pé. E aí tinha as comadres que ficavam esperando ele passar na rua. Ô, doutor Milton, veio tomar um café, doutor Milton, veio tomar um café, quando ele descia no almoxerifado. Os alunos fizeram uma batizada aí para pagar as contas dele. E saiu aí. Para pagar as contas particulares? Particular que tinha. Por quê? Não, ele achava que ele tinha uma vida austera, né? Mas estou chegando numa quitanda. Tem alguma conta no nome do doutor Milton, da dona Meire, que era a mulher dele? Sim. Tem, mas deixa. Não, nós queremos pagar, os alunos. Nós queremos pagar. Pagaram tudo quanto é conta, aí em banco, tudo. E sobrou dinheiro e compraram um carro para ele. Um Fusca. Um Fusca. Que ele... Não, então, teve até a morte dele. Que ele teve até a morte dele. Foi. Você tem aqui a reportagem na Gazeta do Povo, Sim. o público de um carro só. É aquele carro que ele teve. Então, deu 469 assinaturas para essa. Até tem parece um número lá que ele falava, o cidadão que não tinha dinheiro trouxe uma galinha, daí vendeu no mercado para dar o dinheiro para pagar quando o doutor Milton. Você vê que a gente fica até emocionado de saber que nós tivemos isso aqui, e hoje o que nós estamos vendo nesse país, gente? Cresceu, a sociedade cresceu. Não é? A gente fica emocionado de ter presenciado esse momento. Um momento E agora, sabe o que eu vou dizer? Esse carro está na casa do filho dele, do Marcos, lá em Curitiba. Eu conversei com ele. Falei, Marcos, você não queria vender aquele carro para nós colocar no museu em Campo Mourão? O carro, para mostrar para os nossos filhos, para nós mostrar para os nossos filhos, os nossos netos, que nós tivemos homem na política, na tudo, que foi um exemplo para nós, de vida para nós. Isso é uma felicidade de ter. Então, pôr no museu aqui, quem é que foi isso? Aí foi isso, aí chegou a ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, tal, homem, foi prefeito nosso aqui. Um cargo tão alto que ele ocupou representando e defendendo o Brasil, né? Do Brasil todo, né? No mais alto posto da magistratura brasileira. Então, daí o filho dele, o Marcos, falou para mim, Nelson, nós vamos dar o carro para Camorão. Eu falei, não, Marcos, não vamos dar o carro. Nós queremos fazer aquela mesma campanha que foi feito para comprar o carro para ele, nós queremos fazer essa campanha para comprar o carro. Ele falou, Nelson, mas nós não vamos vender o carro. Então é o seguinte, o pai e a mãe, quando ele estava se aposentando, o doutor Milton, daí falou, Nelson, eu vou dar baixa na minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, vou dar baixa, porque não é justo eu, um ex-ministro, competindo com esses jovens advogados recém-formados. O que eu ganho da aposentadoria dá para mim viver tranquilamente. Não preciso aí competir com o ex-ministro, tal. Eu vou dar baixa a carteira e vou cuidar de uma instituição de caridade, principalmente de criança, onde não se ganhe nada, onde se tiver que lavar, dar banho nas crianças, eu e a Mary vamos dar, se tiver que cozinhar, eu e a Mary vamos usar. E ele tinha uma instituição em Curitiba. Então, os filhos dele falaram, nós vamos dar esse carro para essa instituição, a Fundação Milton Luiz Pereira, e todo o dinheiro que vocês arrecadarem lá, vai para essa firma e nós levamos o carro lá para Camorão. Então, nós vamos começar isso, talvez, semana que vem. Ali se mostrar para a cidade, porque nós temos que mostrar para a cidade que nós tivemos isso, que o pessoal que resgatar, que hoje é tão fácil, só critica, quando nós tivemos uma pessoa como essa. Prefeito. Não, sendo pessoa, exemplo de vida. Sim. Exemplo de vida. Você sabe como é que começou o Campo Mourão, doutor Milton? Eu morei em pensão, eu fui fazer o exame de admissão há tempo, para o ginásio Curitiba,
e era para o internato Paranense. Aí não tinha lugar no internato Paranense. Quem me levou foi a dona Anita Albuquerque, mãe do João Albuquerque. E daí eu fiz a admissão no Colégio Iguaçu. Ela me levou para fazer. Passei, mas daí? Onde é que vai ficar um menino de 12 anos? Que nunca tinha saído de Camorão. E eu tinha começado a comer pão de trigo há pouco tempo. Porque aqui não tinha panificador, não tinha trigo, né? Não tinha moinho. Era pão de batata, de mandioca, de coisa que a nossa mãe criou. Uhum. Nossa. Bom, cheguei em Curitiba, foi daí agora. A dona Anita escreveu para o meu pai. Aí que ele tinha que ir lá para ver o que eu passei lá e não tinha. Vai ficar onde? Daí falaram para o meu pai, cara, que tinha uma pensão na Comendadora Araújo, em Curitiba, que pegava estudante. Meu pai foi lá. Mas a preocupação dele, menino de 12 anos, sem nunca ter saído daqui, ficar numa pensão em Curitiba. Daí, o dono da pensão era Manel de Jesus. Papai chegou lá, um mineiro, falou, não, eu hospedo, eu tenho sim, muitos estudantes que moram aqui. Aliás, eu vou pôr seu filho com um rapaz exemplar que eu tenho aqui, rapaz quieto, muito sério. Ele falou assim, era Milton Luiz Pereira. Ele tinha a mesma idade que o senhor? Não, era mais velho que eu, 6 anos. Ele estava fazendo o clássico, eu estava começando o ginásio. Ele fazia o clássico para fazer por direito. Daí ele, quando ele estava se formando, e o meu pai, cada vez que ia lá, de outro ano eu fui para o internato. Abriu vaga, o Edson, que é sogro do Beto Richa, hoje o Edson, Tomás Edson Andrade Vieira, que era do Bamirindos, arrumou lugar no internato. O meu pai Joaquim arrumou um lugar para o Nelson lá no internato, porque o Edson tinha sido gerente do banco aqui em 54, né? O primeiro gerente do banco do Brasil, do Banco Mercantil Industrial do Paraná. Bom, daí papai pegava no internato, falou, vamos passar na pensão, pegou o Milton, porque eu morava com ele. Eu engraxava o sapato dele para ele me ensinar a fazer, tinha latinha, que aí era latinha fazia. Engraxava, ele só tinha um sapato. Ele era locutor de rádio. O doutor Milton? Ele era locutor da rádio PRB2. Fazia um jornal da PRB2 e era locutor de futebol. Então eu saía, para não pagar a entrada, eu ia ajudar ele a levar aquele monte de fio que tempo que ia levar para o estádio aí comigo. Ele estava se formando e falou que não sabia para onde ia. Daí papai falou que vinha para Camorão, que o tio Antônio era prefeito, e ele ia conversar com o doutor Paulo Forte, que era advogado da prefeitura, para abrir uma vaga da advocacia para o doutor Milton. Então quer dizer que, graças ao seu pai, ele que trouxe o doutor Milton Luiz Pereira para Campo Mourão, foi esse excelente prefeito e essa pessoa maravilhosa que marcou a nossa história. E como é que começou a vida dele? Ele chegou aqui, quando ele entrou na prefeitura, meu tio era prefeito, tio Antônio, homem simples, quem falava era um agrônomo, doutor Elias Fará, que falava não, tio Antônio. Eu cheguei, estava na prefeitura, falei, tio, vai ter as missões, aqui tempo as missões era o máximo, evento máximo de uma cidade eram as missões. Não tinha muita igreja, 90% era católica, né? Os capuchinhos vinham. Eu fui lá no tio Antônio, quem vai falar seu nome? Você tem que falar Bertoldo dos Moções. Pois é, diz que eu tenho, né, Nelson? Eu falei, quem vai? Foi o doutor. Eu falei, tio, esse rapaz que está advogado da prefeitura aqui, é um grande orador. Ele tinha sido campeão de oratória nacional no Rio Grande do Norte, doutor Milton. No último ano de direito, ele sorteava um tema e falava 1 hora sobre aquele tema. Ele tinha sido campeão. Tinha as 20 mil pessoas na frente da igreja. Quando o tio Antônio deu a chave da cidade para os capuchinhos, vai representar como ele era muito católico, ele falou 1h30. Terminou de falar, chorava todo mundo. Que maravilha. Seu Nelson, eu estou amando conversar com o senhor, mas agora eu preciso chamar. Daqui a pouquinho eu volto, continuando conversando com o doutor, falando com Nelson Teodoro de Oliveira.